Hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional aqui no Café Corporativo e eu te convido a ficar conosco. Café Corporativo aqui no canal 25. Hoje nós viemos até aqui para falar sobre inteligência emocional, porque em meio a essa quarentena o que mais nós precisamos é de inteligência, é ou não é, Simone? Com certeza. Tudo bem, pessoal? Simone Rossi Leite, minha colega aqui, há bastante tempo que a gente se conversa, né, Simone? Simone, ela é uma pesquisadora do comportamento humano, ela é professora universitária da Unifacamp, que é lá de Campo Limpo Paulista, da Framo, Faculdade de Francisco Morato, e da FAMO, que eu descobri que é a Faculdade das Monções, é isso? Isso, Porto Feliz. A Simone, ela fala muito sobre liderança e também sobre inteligência emocional. E quando eu fiquei sabendo desta competência da Simone, que depois fui verificar, fui conhecer o trabalho dela, eu falei, Simone, vem para cá para o café, que nós temos aí um café para tomar, não é verdade? Muito bom. Obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço muito o convite nesse momento tão especial, né? E falando nisso, as pessoas estão hoje vivendo um momento de inteligência emocional ou de desinteligência? Desinteligência. Mais desinteligência do que inteligência. E isso tudo em função dessa crise que vai deixando todo mundo confinado, tenso, sem saber o dia de amanhã, é isso mesmo? Exato. Porque inteligência emocional, o que vem a ser? O equilíbrio da nossa razão e da nossa emoção. E com esse tempo de isolamento, pandemia, todo esse pacote, né, de coisas que vem acontecendo. É que uma coisa que puxa a outra. Né? As pessoas estão perdendo, o lado emocional está muito abalado. Então é complicado você falar que vai tomar decisão baseada em razão e emoção se o teu lado emocional está muito mais abalado. É porque até esses tempos atrás, a gente falava assim muito que o empresário, microempresário, que é parte da nossa audiência, ele toma decisão baseado naquilo que ele prevê no futuro, né? Então, muitas vezes ele faz uma aposta. E faz parte da vida do empresário apostar. Ele aposta e ganha, ora ele aposta e perde, mas faz parte perder e ganhar. Agora, tudo isso tem uma previsibilidade, quer dizer, a minha experiência me diz que em casos como esse eu posso fazer X ou posso fazer Y porque vai dar certo. Agora, o problema é que a gente está vivendo um momento que não tem absolutamente nenhuma previsibilidade, é isso mesmo? Exatamente. E como agir nesse momento? Como fazer para ter inteligência emocional? Eu acredito, estou falando o meu ponto de vista, claro que cada um tem o seu ponto de vista, mas o momento agora é se voltar para dentro, é buscar mesmo a força interior, porque a previsibilidade a gente não tem. O importante hoje não é pensar no amanhã, mas é viver o dia de hoje da melhor forma possível. Só assim a gente vai conseguir buscar o equilíbrio emocional. Senão... Deixa eu ver se eu entendi aqui. Viver o hoje da melhor forma possível, mas às vezes a gente só consegue viver bem hoje se a gente tiver assim, uma sensação de que as coisas vão melhorar. Como é que eu vou poder ter essa sensação? Porque... às vezes, para nós, Simone, com toda a modéstia, é mais fácil ficar em quarentena. Bem ou mal, a gente tem uma casa confortável, não é? Bem ou mal, a gente tem aí uma condição boa de viver. Eu vivo num ambiente que ele é sadio. E aquele cara que não vive num ambiente tão gostoso, assim, tão confortável, assim, tem que dividir muitas vezes poucos metros quadrados com 4, 5 pessoas, com 10 pessoas às vezes. Como é que esse cara pode se equilibrar num momento como esse sem ter uma previsão de melhora no futuro? Exatamente o que você falou. Nós temos vários pontos de vista. Né? Para essa pessoa que está numa casa com 7, 10 pessoas morando na mesma casa, é aí que ele tem que buscar mesmo a força interior dele. É abastecer-se da fé, é abastecer-se de, muitas vezes, acordar de manhã e fazer ali o seu momento, né, dele com ele mesmo, se centrar, porque dele também dependem muitas pessoas, dali mesmo, do próprio âmbito familiar. Ainda que ele não seja rimo de família, mas emocionalmente outras pessoas emocionalmente, dependem. Se você está abalado emocionalmente, você acaba distribuindo esse desequilíbrio para as demais pessoas. Eu sei que é difícil falar isso, ainda mais nesse momento que a gente está passando agora. Mas muitas pessoas, às vezes, só têm a mim para se iluminar. Se eu caio, consequentemente, o resto vai cair também. Né? E isso também não é só dentro da família que está lá com 10 pessoas. É o chefe da empresa, é o dono da empresa, é o gerente.
É o porteiro que dá bom dia. É o porteiro que dá bom dia, exatamente. Aliás, quanto que o bom dia não é uma coisa importante nesse momento, né? Nunca foi tão importante o bom dia, não é verdade? Nunca o sorriso com os olhos foi tão importante. É, porque hoje está todo mundo mascarado. Então. E aí, esses dias atrás, eu falava para um pessoal, né, que trabalha hoje, que ainda atende pessoas, né, porque ainda alguns ambientes estão abertos atendendo, a pessoa está de máscara, eu falo, sorria. Ninguém está vendo seu sorriso, seu lábio, mas você consegue sorrir com o restante da expressão facial, a linguagem, né? Corporal. É a linguagem sorrir corporal. Com os olhos nunca foi tão importante. Com certeza. Mas as pessoas às vezes não conseguem sorrir com os lábios. Como é que ela vai Simone, sorrir com os olhos? Fala um pouquinho mais agora para mim sobre inteligência emocional. O que consiste? A inteligência emocional é exatamente o quê? A inteligência emocional, Aguinaldo, ela está baseada exatamente naquilo. A razão e a emoção, buscar o equilíbrio entre um. Se você tomar uma decisão baseada só em um, você... Se for só a razão... você vai tomar uma decisão errada, se você for agir somente pela razão. Se você for agir muito baseado na emoção, você também vai tomar uma decisão errada. Então vamos imaginar que a gente tome uma decisão só na razão. A gente se torna um tanto tirano, um tanto egoísta, é isso? Isso. E se for só na emoção, é aquela questão de não saber falar não. Exatamente. É importante falar não, Simone? É importante, muito importante. E às vezes o ser humano não consegue, né? Uhum. Quanto tem, né? Quanto tem de gente que não consegue falar não, vai acumulando responsabilidades que não são dela. Que não são dela. O problema é que a partir do momento que ela não negou, passa a ser, né? Passa a ser. Aí assumiu. E do outro lado tem alguém esperando. Você delegou? Como é que faz para falar não? Tem que aprender. A vida ensina. Não é a faculdade que ensina, não é o curso online, não é a MBA, não é o mestrado, é a vida. Você tem alguma dica, assim? Como é que a pessoa se prepara para falar um não? Ah, eu tenho. Manda aí para nós. Todos nós, Aguinaldo, nós temos limites, certo? Sim. Ao longo da vida, a nossa mochila de responsabilidades, ela vai aumentando, ok? Então você tem um peso aqui que você consegue carregar. Vai chegar um momento que essa mochila, se você não aprender a dizer não, acredito que o não seja uma palavra que... Como é difícil eu falar para você, não posso, não quero. E o mais difícil, não sei. O ser humano ele tem vergonha de dizer a palavra não. Ele tem vergonha da ignorância, né? Porque a ignorância é uma palavra forte, ela foi muito... as pessoas entendem a ignorância como uma coisa ruim. Ignorância é simplesmente ignorar, não sei. Não aprendi isso ainda, não é? Eu sou ignorante nessa parte, eu não sei. Eu estou dizendo para você, eu não sei sobre isso. Né? Então, é difícil o ser humano falar não. Então, nós temos, qual que é o equilíbrio, o ponto de equilíbrio? É a mochila. Imagina que você tem uma mochila nas suas costas. Vai chegar uma hora, essa mochila você vai sentir que ela já pesou. Dali para frente não dá mais. É verdade. A gente precisa aprender, Aguinaldo, a delegar as coisas. E não a só aceitar e querer ajudar. Você ajudando todo mundo, você não está se ajudando. E de repente, por você ajudar a todos, ninguém realmente entende qual é o real valor que você tem na vida dessas pessoas. Dizer não, já dizia Samitiba, né? Também é um sinal de amor. Você falou do Samitiba, é muito interessante, porque eu acho que o grande desafio está em falar não para um filho, não é verdade? Qual é o nome do seu filho? Leandro. Leandro. De vez em quando eu vejo, eu só conheço o Leandro por foto lá das redes sociais. Né? Leandro é filho, parece filho de índio, ele não gosta de Facebook, ele não gosta... É? Não, mas eu vejo junto com você lá nas suas redes. É meu parceirão. É? É meu parceirão. Então, e quanto é difícil falar não para um filho, muito, não é verdade? Porque está diretamente ligado ao quê? A nossa coração. Emoção, o coração. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalinho agora de comercial. Nós voltamos daqui a pouco para falar justamente sobre isso. Falar educação, falar não para os filhos. E um outro assunto ainda que eu vou explorar um pouquinho aí teu conhecimento, tá, Simone? Até daqui a pouco, no segundo bloco.
Segundo bloco do nosso Café Corporativo de hoje com a professora Simone Rossi Leite, que é uma pessoa que, curiosamente, nunca está de cara feia, né, Simone? Cara sempre feia de bem não com a paga vida. a conta, não meu paga, né? E o interessante é que o sorriso muitas vezes paga a conta, porque quando a gente é simpático com as pessoas têm mais vontade de nos ajudar. Faz sentido? Totalmente. Até porque, aí eu estava perguntando assim, né, um pouquinho no final do primeiro bloco, sobre como falar não para as pessoas. E é mais difícil falar não para alguém simpático, né? É mais fácil, às vezes, falar não para uma pessoa que a gente não vai muito com a cara. Mas para aquela pessoa que é nossa amiga, que a gente se simpatiza, que é o cara do bem, é difícil falar não é verdade? Mas mesmo assim precisa? Precisa. Então conta um pouco pra gente. Como é que faz para falar não, por exemplo, para o seu filho? Pois é. É aquela coisa que a gente trata do egoísmo sadio. Uhum. Fala um pouco mais sobre isso. Vamos lá. Egoísmo e amor próprio são duas coisas bastante diferentes. O egoísmo é você se centrar, você é o centro do universo e o mundo gira ao redor de você. Tá. Que nós conhecemos muitas pessoas assim. Sim, esse de é o fato. egoísmo conhecido. Isso. Agora, o que é o amor próprio? É você se centrar, é você se fortalecer para você poder ser a melhor pessoa possível para aquela que você ama. Ou seja, eu só consigo ajudar alguém se eu estiver bem. Com certeza. E aí que é aquela questão que a gente, quando voa né, entra num avião, a primeira orientação que a comissária dá, que o comissário dá é o quê? Caso haja algum problema, coloque a máscara de respiração primeiro em você para depois tentar ajudar o outro, né? Porque você inconsciente não ajuda ninguém. Exato. Eu faço essa comparação que nós somos uma caixa d'água. Caixa d'água vazia não abastece ninguém. Então você precisa estar cheio, pleno, inteiro para poder ser um bom pai, um bom profissional, um bom líder, uma boa pessoa para fazer parte da comunidade, da onde a gente vive. A gente tem que ser uma pessoa positiva. E o que mais tem aí hoje é pessoa negativa. E sabe por que é difícil ser uma pessoa positiva? Porque a cada 10 pessoas que a gente encontra na rua, parece que 9 são negativos, 9 são pessoas que gostam de falar do problema, não é verdade? Tanto que jornal com boa notícia não vende. O que vende é o jornal com notícia ruim. É a dramaticidade. Exato. Parece que o drama vende mais do que a comédia, do que o humor, não é isso? Faz sentido? Posso contar um segredinho? Manda. É curioso a gente dizer isso, mas quando a gente começa a observar, a gente começa a entender que isso é verdade. Tudo que está em torno de nós é reflexo do que nós emanamos. Ah, eu atraio gente assim, então. Nós somos energia, nós somos um campo energético. Só que nós não somos igual lá na física, que diz que o positivo com o negativo se atrai. Sim. Não. Os dispostos se atraem. Ou seja, se eu me torno uma pessoa amarga, negativa, que só lamenta, o que eu vou atrair para mim? Então quer dizer que você vir aqui no Café Corporativo significa que eu estou bem, eu te atraí. Claro! Me fez um convite, Tá vendo? Nós somos amigos. Hein, Jaime, olha só. Olha o que nós atraímos aqui, olha aqui, Ciro. Não é? Pois nós é. somos amigos, nós somos pessoas do bem, pessoas que estamos aqui passando pelo problema que nós estamos passando, mas estamos aqui, acordamos cedo, né? Para passar o quê? Uma mensagem positiva para as pessoas. Sim. É isso que a gente leva da vida. E porque você considera... mais um aqui para ficar lamentando, já está cheio, né? Você considera que isso é uma missão? Com certeza. E a gente assume essa missão nos é dada? Eu acredito que ninguém nasce para a missão errada. Até porque se você botar, sei lá, uma girafa para ela entrar numa covinha de coelho, ela não vai conseguir fazer, né? Cada um tem sua competência e desenvolve habilidades para aquilo, é isso? Exato. A partir do que a gente está proposto a fazer, fazer o melhor dentro daquilo que nos é possível, tá tudo bem. Então deixa eu te fazer uma pergunta que talvez fuja um pouquinho ao tema que a gente se propôs a fazer aqui, mas eu tenho certeza que a sua experiência vai te permitir responder. Muitos dizem que o professor não tem que educar, quem tem que educar é o pai e a mãe. E você é docente desde quando? Tenho 10 anos de docência para o ensino superior. Tá. Uma vez que hoje a gente se depara com uma situação no nosso país onde muitas famílias não têm como oferecer educação simplesmente porque os pais não tiveram essa educação. Você fala, o seu pai não deu educação. Não deu porque ele não tem, não é verdade?
essa pessoa, ao chegar num banco escolar, não importa se na faculdade ou lá no fundamental, o professor é um pouco educador social também ou não? Aí nós estamos falando da outra função do professor. Uhum. Professor é missão. É missão. É missão. Não tem como você formar um profissional se você primeiro não amar o humano, a pessoa que está ali do teu lado. Que às vezes vem, às vezes não, vou dizer para você, 95% das vezes. Ele chega para a formação profissional sem base emocional, sem estrutura emocional, psicológica. E é aquilo que eu falei. Às vezes a gente não está bem, mas a pessoa que está ao nosso redor nos vê como um pontinho de luz. É uma pessoa que ela fala assim, nossa, eu admiro ela, eu me baseio nela. Olha, eu tenho ela como uma referência. Então, qual é o tipo de referência que você está sendo para as pessoas? Positiva ou negativa? Às vezes a gente não para pensar. As pessoas chegam no ambiente escolar, seja ela de base, secundário, né, o colegial, o ensino médio ou a faculdade, com um grande déficit emocional e psicológico, sim. Acaba a aula, na hora do intervalo, o aluno não sai, ele vem te procurar para bater um papo. E como que é esse negócio? Porque muitas vezes a gente acha que escola existe para transmitir conhecimento. Mas nós sabemos que o conhecimento as pessoas não absorvem conhecimento se elas não estiverem abertas para isso. Então, a função do professor, muitas vezes, é também fazer com que aquele aluno se abra. É a forma como você aborda aquilo que vai despertar no aluno a abertura desse canal. Uhum. E isso você considera que faz o bom professor? Existe o bom profissional, o cara tem uma ótima formação, tal, mas ele não tem conhecimento. Ele tem o conhecimento, exatamente, mas ele não tem a didática. Ele não consegue sentir o ambiente. Quantas vezes eu estou em aula, você tem um tema, você tem um planejamento a cumprir, você chega na sala, você vê que não dá. Está todo mundo cansado, está todo mundo pensando, tem um problema, aconteceu alguma coisa, não dá. Hoje não é dia da gente tentar naquilo que não vai dar certo. Foco, muda o foco. Trata essa turma. No outro dia a coisa rende. Tira um pouco do problema, dá uma amenizada, dá uma conversada. Isso faz o quê? Traz o aluno junto com você. Existem exercícios que são feitos... Olha aí, os alunos da Simone desliga agora, tá? Existe algum exercício que é feito para fazer com que a sala entre em sintonia antes do professor começar realmente a oferecer o conteúdo? Existe. Não vamos dedar nenhum aqui. Aí é segredinho, né? Segredinho? É segredinho. Mas tem, né? Aí tem uma magiazinha no ar aí que eu não posso contar. Você joga aquele pozinho. É o pó de pirim-pim que a gente joga. Pois é, muito bom, Simone, muito bom. Agora, Simone, vamos lá. A gente está vivendo realmente um momento muito complexo de pandemia. Nós já começamos a falar sobre isso lá no início do primeiro bloco, né? Sobre a questão da inteligência emocional num momento como esse. Como é que é? O que você aconselha uma pessoa que está vivendo realmente hoje todo esse desafio, estou desempregado, ou estou com medo de perder o emprego, ou estou ainda com o meu contrato de trabalho interrompido, né, que é uma realidade de muitos hoje, mais ainda é aquele empreendedor que está com a sua loja fechada, quer dizer, não só ele não tem receita, como ele precisa pagar salário. Né? Como fazer para manter hoje aquele equilíbrio emocional e poder realmente sair dessa, sendo que é uma situação que a gente não tem previsão e também não tem muito poder de ação em cima, porque não depende de mim ou de você o vírus acabar, né? Como é que faz? Otimismo. A palavra é essa. Não tem outra. Fé. O que é o fé? É acreditar naquilo que a gente não vê. Monte um quadro mental e se coloque dentro deste quadro mental. Tem uma frase muito bacana, o meu estágio atual não define o meu estágio final. Nós estamos passando por um momento, nós não somos esse momento, nós apenas estamos. Então, tá ruim para todo mundo. Nós estamos dentro de uma grande estatística, fala a verdade. Né? A gente está fazendo parte de uma estatística. Independente disso, monte um quadro mental de sucesso, de abundância, de prosperidade. E se foque, se mergulhe dentro desse quadro mental. É isso que vai segurar, é isso que está segurando muita gente nesse momento. Porque se a gente cair,
pensa nisso. Acho que o que a gente tem que pensar mais, se eu cair, quantos vão cair comigo? Se eu cair, eu sou mais um que vai cair, eu vou aumentar o peso dos que caíram. Eu prefiro aumentar o peso dos que seguram. Os níveis de suicídio aumentaram, os níveis de depressão aumentaram. Nunca se tomou tanto remédio, né, os psicotrópicos aí para segurar a depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico. Então, neste momento, é focar mesmo. Monta um quadro mental e se veja totalmente diferente da situação que é hoje, porque isso vai passar. Nós vamos já encerrando o nosso programa aqui, mas eu quero encerrar um programa lembrando uma coisa que você falou aí, sobre essa questão de você não precisar... O seu estado atual não é o seu estado final, não é verdade? O meu estágio atual não define meu estágio final. Nós somos um processo. E o Luiz Felipe Scolari, ainda quando técnico do Palmeiras, acho que na primeira passagem, eu não sou palmeirense não, tá? Mas ele falou uma coisa muito interessante num determinado momento lá. O Palmeiras estava em quarto, quinto lugar no campeonato, e o repórter foi perguntar como é que ele se sentia estando em quarto ou quinto lugar no campeonato. Ele falou, a gente está no meio do campeonato ainda, eu não preciso estar em primeiro lugar agora, eu preciso estar em primeiro lugar lá na última rodada. É isso que me faz campeão. Não adianta nada liderar o campeonato inteiro e cair no final, não é verdade? Quando o contrário, sim, funciona. Então, com essa mensagem aí, eu acho que a gente pode encerrar nosso programa de hoje e a Simone trazendo aqui pra gente esse otimismo todo aí. Muito bom, viu? Muito obrigado, viu, Simone? Tem uma frase de uma música do Fábio Júnior, agora eu não vou lembrar o nome, ele fala assim, o campeão se mostra na derrota quando ele tem força para lutar, quando ele já cansou. Que show. Então é a mochilinha, né? Muito bom, Simone. Obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz aí da sua presença. Espero vir mais vezes, num outro tempo, para falar de coisas melhores. Com certeza. Né? Eu vou te convidar de novo, porque acho que, acima de tudo, o nosso público merece a tua presença, tá? Muito obrigada. Café Corporativo encerra aqui, mas fica aí na tela um pouquinho mais, que daqui a pouco vem mais cafeína conosco. Até daqui a pouco. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo. Nós falamos hoje muito sobre otimismo, sobre aquela questão da gente estar bem. E eu queria contar uma história para vocês. Teve uma vez que eu, trabalhando ainda na minha antiga empresa, eu tinha uma equipe aí de 6 meninas que trabalhavam comigo, 6 mulheres profissionais muito boas que trabalhavam comigo. E num dia eu mandei mal. Eu falei alguma coisa para elas lá que realmente não foi legal, acho que foi uma bronca meio fora de hora. E elas ficaram para baixo, elas ficaram com raiva de mim. E eu sabia, eu tinha percebido isso já. Isso foi no final de tarde de uma quinta-feira. Quando eu voltei na sexta-feira para trabalhar, como é que estava o olhar dessas pessoas para mim? Elas queriam me comer vivo, né? Não tinha clima para trabalho, eu já sabia que não ia dar resultado. E aí eu lembrei de uma brincadeira que eu aprendi há muito tempo atrás, e eu fiz essa brincadeira. Eu pedi para todo mundo sair, para todas as meninas, eram 6, para elas saírem para o pátio, para a gente fazer uma brincadeira. E pedi para olhar para o céu e achar uma nuvem com forma de alguma coisa. E aí elas acharam nuvem com forma de, sei lá, de um bolo, de um cachorro, de elefante, de estrela. Enfim, ficou todo mundo olhando para cima, olhando para cima, olhando para cima. 5 minutos depois estava todo mundo alegre e dando risada. Sabe por quê? Porque o ser humano, quando ele está mal, ele baixa a cabeça. E quando o seu cérebro percebe que você está nessa posição de baixar a cabeça, o cérebro ele confirma que você não está bem, ele confirma que o clima é ruim, você está olhando para baixo. E o contrário é verdadeiro. Quando você olha para cima, quando você levanta a cabeça, quando você estufa o peito, você se enche de energia. E o cérebro entende que talvez as coisas estejam boas, e aí ele se alegra, e o seu dia melhora. Então, a dica que eu dou para você é o seguinte, quando você não estiver se sentindo bem, vai lá fora, olha para o céu, começa a observar as nuvens, começa a observar se elas têm forma de alguma coisa. E se o dia estiver nublado e estiver chovendo, não tem problema, vai lá e passa a olhar a chuva. Olha para cima, vai olhar a chuva, a gente não olha para cima para agradecer as coisas? Então olha para cima. Essa posição de queixo
erguido, de peito estufado, de cabeça em pé, dá energia para você. E essa é a minha dica de hoje. Acesse nossas redes sociais aqui do Café Corporativo e nos siga no YouTube, onde você tem todos os programas antigos lá para você observar também, para se tornar um objeto de pesquisa. Nós tivemos excelentes profissionais aqui no Café Corporativo. Nos acompanhe a semana que vem. Até lá.